Bonjour, eu sou Caio Correia, chefe pâtissier da Le Cordon Bleu São Paulo. Hoje nós vamos fazer a receita da torta tropézienne criada pelo chefe Alexandre Ricard. Vamos lá? Para começar a nossa receita, nós vamos fazer um brioche. Então, quando a gente fala em brioche, é uma massa fermentada, onde eu vou estar usando fermento biológico fresco, que contém levedura. Então, toda vez que a gente for fazer uma receita de pão, nós vamos começar colocando a farinha na batedeira, o açúcar, o fermento, a água e o mel. Eu vou começar misturando todos esses ingredientes e em seguida eu vou colocar o sal. O sal, a gente sempre fala, o sal ele pode matar o fermento, enquanto o açúcar ele vai alimentar. Então toda vez eu prefiro colocar primeiro o açúcar junto com o mel e começar a fazer a mistura dessa massa para depois colocar o sal, para evitar que ele entre em contato com o fermento e mate a minha levedura e depois eu vou ter um prejuízo que a minha massa não vai desenvolver. Agora eu vou começar a adicionar os ovos, que é a parte líquida da minha receita, que vai dar o ponto da minha massa. Então aqui eu vou ajudar com a espátula a fazer essa primeira mistura. Agora eu vou voltar para a batedeira para que ela bata a minha massa. Uma das curiosidades quando a gente faz também uma massa de pão é que a gente usa o gancho como batedor, tá? O gancho ele é feito exatamente para sovar a massa. A massa vai enrolar no gancho e com a força da batedeira, ela vai jogar essa massa contra o bowl e vai fazer a sova da massa. Enquanto a massa está batendo, a gente pode falar um pouquinho sobre a história da torta tropézienne. Essa torta foi criada pelo chefe Alexandre Ricard, um chefe polonês que abriu uma loja em Saint-Tropez, no sul da França. O chefe Alexandre Ricard, ele era responsável pelas refeições das equipes de gravação e uma vez estava tendo a gravação do filme Eddie et Créer la Femme, onde Brigitte Bardot era a protagonista. Quando ela experimentou essa torta, ela sugeriu o nome, né, de ser a torta tropézienne, né, a tarte de Saint-Tropez. Com isso, o chefe absorveu a ideia e ele deu o nome de la tarte tropézienne. Então, é uma receita muito tradicional do sul da França, na região de Côte d'Azur. Enquanto a massa continua batendo, eu começo a ver que ela está ficando cada vez mais elástica, tá? É uma massa mais mole, é uma massa de brioche, então aqui ela começa a ganhar elasticidade enquanto ela começa a bater. Nesse ponto eu vou adicionar a manteiga. Aqui eu tenho a minha manteiga gelada. Eu gosto de colocar a manteiga gelada porque essa massa, enquanto a gente bate a massa com a batedeira, vai criar calor pela fricção. Quando eu passo a temperatura de 24 graus, eu vou dizer que eu estou queimando a massa, porque eu começo a matar o meu fermento também. Então, coloca a manteiga gelada e deixa bater.
Então aqui a massa já incorporou a manteiga. Eu vou dar uma raspada nas paredes do bowl e eu continuo batendo essa massa até que ela fique lisa. A elasticidade da massa é devido à proteína da farinha de trigo, que é o glúten. Quando o glúten ele é trabalhado, essa massa começa a ficar elástica. E eu preciso dessa elasticidade para ter a maciez e a textura do meu pão. Então aqui eu preciso bater essa massa sempre tomando conta da temperatura, correto? E também não posso deixar com que ela bata demais. Então vamos controlar a temperatura e ficar de olho para deixar ela lisa. Quanto mais glúten eu tenho, mais lisa ela vai ficar. Se você estiver em casa e não tiver uma batedeira, você pode fazer essa massa à mão, tá? Como ela é uma massa um pouco mais úmida, certo? Um pouco mais pegajosa, só toma cuidado na hora de misturar para não aquecer muito essa massa com o calor da mão, tá? Mas pode fazer na mão também, não tem problema. Aqui, enquanto a batedeira ela vai funcionando, essa massa vai batendo contra o bowl e quando ela volta, eu começo a ver que vão criando vários fios. Quanto mais fios tiver, melhor, porque isso demonstra a elasticidade da massa. Aqui a massa já está quase pronta. Vou deixar ela bater só mais um pouco para a gente colocar a massa para fermentar. Pronto, a minha massa já está pronta. Aqui eu consigo pegar um pouquinho de massa e abrir. Enquanto eu abro ela, eu consigo ver a elasticidade. E eu consigo ver aqui, ó, o meu glúten, tá? Então agora eu preciso colocar essa massa para fermentar. Então, essa massa agora ela vai fermentar até que ela dobre de volume, para depois a gente conseguir modelar essa massa, dar uma segunda fermentação, para depois poder assar. Correto? Então, vamos deixar ela fermentando. Aqui eu já tenho a minha massa fermentada. Importante dizer que eu deixei ela fermentando em temperatura ambiente, tá? Se quiser, pode colocar ela dentro do forno com uma assadeira com água morna, para ter um ambiente úmido e com um pouco mais de calor. Mas em uma temperatura ambiente em torno de uns 30 a 40 minutos, a massa já vai estar fermentada. Então, para a gente continuar a receita, eu vou abrir a minha massa. Aqui eu tenho um silpá, um tapete de silicone, pode ser em cima de um papel manteiga também, não tem problema. Mas eu gosto de fazer sempre em cima de algum apoio. Lembra da textura da massa, né? Aquela massa mais pegajosa. Então, em cima de um apoio fica um pouco mais fácil para trabalhar. Então, aqui um pouquinho de farinha em cima do silpá e a massa. Um pouquinho de farinha por cima e com a ajuda de um rolo eu vou abrir ela bem regular. Aqui eu tenho um aro de 17 centímetros, eu vou cortar a massa, vou tirar aqui o excesso. Pronto. Vou colocar um outro aro por cima e agora eu vou deixar a minha Tropeziene fermentar pela segunda vez. Tá? Então a primeira vez ela vai fermentar, vai crescer, a gente continua, né, hidratando a farinha
Então, depois da primeira fermentação, a gente faz a modelagem e agora a segunda fermentação, onde ela vai dobrar de altura e a gente vai conseguir colocar no forno. Então, enquanto a massa está fermentando pela segunda vez, a gente vai fazer o crumble, tá? Eu tenho aqui farinha, açúcar e manteiga. Eu vou fazer na mão mesmo, é uma receita bem simples. Eu só quero misturar esses 3 ingredientes até formar uma espécie de farofa. A receita clássica da Tropezene, ela tem esse crumble que vai por cima da torta. Então aqui, manteiga, farinha e açúcar, e eu vou misturando com a ponta dos dedos. Aqui é uma massa que eu não quero sovar, diferente da Tropezene, né? Diferente do nosso brioche. Eu aqui só quero misturar e formar uma farofa seca. Misturo bem, eu vou pressionando devagar e vai começando a formar, ó, uma espécie de farofa. Quanto mais eu pressiono, mais grossa vai ficar a minha farofa, tá? Quanto menos eu trabalho essa massa, mais solta ela fica. Então aqui eu já tenho o meu crumble, tá pronto. Para saber o ponto do crumble, pega um pouquinho, pressiona, ele vai fazer aqui um bolinho, mas eu consigo desfazer ele facilmente com a mão, tá? Esse é o ponto do crumble. Então, aqui eu tenho um ovo batido. Eu vou pincelar o ovo em cima da massa. Isso aqui a gente chama de egg wash, tá? O egg wash, ele é responsável pelo brilho do pão. Então aqui eu tenho esse ovo batido que ele vai me dar um brilho, uma coloração quando eu assar a minha torta, tá? Quando eu assar o meu brioche. Então eu vou passar aqui, ó, o ovo, vou colocar o crumble. E eu tenho aqui açúcar perolado. Esse aqui é um açúcar que ele não vai caramelizar no forno, ele vai manter, né, esses pedacinhos, essas rochinhas brancas, e ele vai trazer também um pouco de textura para o brioche. E agora a nossa torta está pronta. Então eu vou levar a nossa torta para assar no forno a 180 graus por aproximadamente de 15 a 20 minutos. Então aqui está pronta, está assada o nosso brioche. Eu vou deixar esfriar para a gente cortar e finalizar. Tradicionalmente o recheio da torta Tropezene vai ser um creme pâtissier ou um creme manteiga. Hoje aqui nós vamos fazer um chantilly de chocolate branco com baunilha. Então, para começar a fazer a receita, eu vou hidratar a gelatina, tá? Todo mundo tem bastante dúvida do tipo de gelatina que usar e como trabalhar com cada tipo. Hoje eu trouxe aqui a gelatina em folha, então eu vou colocar as minhas folhas de gelatina em água gelada, tá? Então aqui eu tenho água e gelo, eu vou colocar as folhas aqui dentro e eu vou deixar elas hidratarem. Enquanto elas vão hidratando, eu vou aquecer o creme de leite. Lembrando que eu tenho aqui um creme de leite fresco, tá? Como a gente vai fazer um chantilly, tem que ser um creme de leite fresco. Aqui em torno de 35% de gordura, para que a receita funcione.
Então eu vou aquecer o creme de leite e eu vou colocar nele a baunilha. Então eu vou cortar a minha fava de baunilha ao meio. Eu vou retirar a polpa da fava. Dessa vez eu não vou utilizar a fava. Então aqui eu estou aquecendo o creme de leite. E aqui eu tenho chocolate branco. Vou colocar o chocolate na minha jarra. Assim que o creme de leite aquecer, eu vou verter ele sobre o chocolate branco. Então aqui o creme de leite está começando a ferver, ele vai levantar fervura. Eu vou colocar ele em cima do chocolate. O próprio calor do creme de leite já vai derreter o chocolate. Isso aqui a gente chama de ganache montée, né? Ganache montada, porque não deixa de ser uma ganache, né? Eu tenho aqui o meu creme de leite e o chocolate, onde eles estão misturados, e depois eu vou montar, ou seja, eu vou bater na batedeira. Aqui eu já misturei o creme de leite com o chocolate. A gelatina, ela já está hidratada. Aqui, ó, eu já tenho a minha folha hidratada, então eu vou retirar o excesso de água, então eu aperto bem e eu coloco a gelatina junto com o creme e o chocolate. O calor do creme já vai diluir a gelatina. Feito isso, eu vou passar o mixer, tá? Isso aqui é uma emulsão. Eu tenho gordura e líquido, então eu preciso emulsionar. Para emulsionar, eu vou usar o mixer. Vou passar o mixer por alguns minutos. Pronto. A ganache já está emulsificada. Agora o importante é deixar ela esfriar e eu vou reservar ela na geladeira em torno de 8 horas, certo? Eu tenho aqui a gelatina e a manteiga de cacau. Então a manteiga de cacau do chocolate ela vai cristalizar e vai dar a textura para a ganache, e a gelatina também vai gelificar toda a minha ganache, para depois eu conseguir bater, incorporar ar e ganhar volume. Então sempre faça essa receita um dia antes. Ela pode ser feita também com chocolate ao leite, com chocolate meio amargo, qualquer tipo de chocolate. Então agora a gente vai finalizar a nossa Tropesiane. Eu tenho aqui a minha massa assada. Eu vou cortar ela ao meio. Agora eu vou bater a minha ganache. Aqui ela já ficou 8 horas na geladeira, então dá pra ver, né, a textura que ela fica. Aqui eu tenho toda a minha baunilha na superfície. Então, como a gente disse que é um chantilly de chocolate, eu preciso bater para ganhar volume. Como eu tenho gelatina e bastante gordura, ela vai conseguir crescer, ganhar volume e ficar com uma textura macia e untuosa. Eu vou colocar um pouco de framboesa também
para dar uma quebrada no sabor. Aqui eu tenho chocolate branco, eu vou trazer uma acidez e também um pouco de cor para deixar a torta mais bonita. Tá pronto o meu chantilly. Já tá bem espesso. Então aqui eu vou colocar a base, eu vou colocar um pouquinho de chantilly no prato para fixar a base do brioche. Agora eu vou intercalar framboesa com creme. Então eu coloco uma framboesa e vou colocar o creme ao lado. Mais uma framboesa e mais creme. Aqui o importante é não passar o creme da borda do brioche, senão ele vai ficar com aquele aspecto que ele caiu da sobremesa, tá? Agora eu vou rechear com o restante do creme. Vou colocar algumas framboesas no centro também. Vou dar uma leve pressionada. E voilá! Tá pronta a nossa torta Tropeziene de baunilha com framboesa fresca. Bon appétit et bienvenue à Le Monde Le Cordon Bleu. No próximo episódio, um outro chefe estará fazendo uma receita deliciosa. Merci!